Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos gravar mais um vídeo para a nossa lição da CPAD, ok? Lição de número 3, intitulada A Verdadeira Adoração. Okay? Lembrando que esse trimestre, todas as lições elas serão baseadas ou fundamentadas no livro ou no Evangelho de João. Interessante que quando eu me converti ao Evangelho, eu falei para um amigo meu que eu tinha uma chamada evangelística, eu sentia que tinha essa chamada evangelística, e o novo convertido ainda, ele falou, estuda, leia o Evangelho de João, já que você sente essa chamada. Então você vê aqui o Evangelho de João, eu já estudei muito o Evangelho de João, e uma das características assim que me chama a atenção dentro do livro de João, ou que sempre me chamou a atenção nesse livro, que ele, diferentemente dos outros, ele é um livro marcado por diálogos. Não que os outros não tenham, os outros têm os diálogos do Senhor Jesus, óbvio. Mas o Evangelho de João tem muito mais diálogos, com muito mais profundidade, ok? Então você vê que dentro dessa narrativa, dessa descrição dessa história, dessa biologia, biografia de Jesus, nós vemos aqui que ele vai narrar, João, ele narra aqui as conversas, né, de Jesus. O que nós vemos aqui? Nós vemos, eu particularmente vejo no Evangelho de João, o Evangelho de Jesus e as boas novas sendo transmitida através dos diálogos. Quer dizer, você observa que dentro dos evangelhos, né, dos 4 evangelhos, você vai observar que existem várias formas, ali vários meios, né, de Jesus Cristo transmitir o evangelho, transmitir a palavra de Deus, transmitir a palavra santa. E um dos meios principais de Jesus Cristo trazer o evangelho foi através dos diálogos. Okay? Você vê, por exemplo, Jesus trazendo o evangelho, manifestando o seu evangelho, de uma forma direta em situações esporádicas. Você vê também a transmissão, por exemplo, quando você vê Jesus Cristo efetuando uma cura, quando você vê Jesus Cristo entrando na casa, por exemplo, entrando na casa lá de Zaqueu, você vê as palavras, tudo isso aí é a transmissão do Evangelho. Quando Jesus, através dos atos, por exemplo, quando é apresentado Jesus à mulher adúltera, né? E ele, através das suas atitudes, das suas ações, não só da sua palavra, mas dos seus gestos, ele transmite o Evangelho. Você vê que quando Jesus Cristo, no capítulo 3, ali, ele chama os seus discípulos, ele transmite também, capítulo 13 do Evangelho de João, você vê ali que Jesus Cristo está na última ceia. E diante da ceia, ele também transmitiu o Evangelho. Como que ele transmitiu as mensagens do Evangelho? Através de palavras, ações e de atitudes. Como que ele transmitiu o Evangelho através de atitude na Santa Ceia? Como um gesto que acontece até hoje na Igreja Católica, né? A lavagem dos pés. Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Então Jesus Cristo teve múltiplas formas, foi um ser excepcional, né? Maravilhoso, e de todas as formas, de todos os meios, ele transmitiu a mensagem do Evangelho. Então, o que acontece? Aqui no Evangelho de João, nós temos, assim, o Evangelho de João, assim, especificamente, ele é mais enfático, assim, em transmitir o Evangelho do Senhor Jesus de uma forma diferente dos outros, né? De Mateus, de João, de Marcos e de Lucas. Ok? Você vê muitos diálogos. Você vê, por exemplo, Jesus e Nicodemos, Jesus e a mulher samaritana, Jesus e a mulher adúltera, Jesus dialogando ali também com os seus discípulos, ou Jesus Cristo também dialogando ali com o povo. Mas você vê o diálogo entre Jesus e Marta e Maria, no capítulo 11 de João. Então você tem uma série de diálogos aí que é nesses diálogos, seja, sabe, por meio de sermões, seja para o público, seja principalmente particular, mas eu chamo a atenção aqui mais precisamente para esses diálogos que Jesus Cristo tem em particular com essas pessoas. Né? Então aqui hoje, nessa matéria que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver, estamos estudando, no caso, a transmissão do Evangelho, né? Ou seja, gente, é bom a gente notar e guardar o significado de Evangelho. O Evangelho significa boas novas, ok? Boas novas. Eu sei que, claro, gente, isso aí praticamente todos os cristãos acredito que saibam, né? Não sei novo convertido, talvez, mas todos os cristãos sabem que, na sua etimologia, Evangelho significa boas novas, ou seja, boas notícias. Então, quando você vai para o mundo transmitir o Evangelho, pregar o Evangelho, tenha isso em mente, porque a gente fala muito, poxa, mas a gente sabe o significado. Mas
Tenha isso em mente. Na nossa tradução ficou evangelhos. Mas quando Jesus Cristo manda pregar, ir ao mundo e pregar, ele fala o seguinte, na língua dos judeus, vai ao mundo e prega as boas novas, ok? Nossa, não sei porquê, mas na nossa tradução não está boas novas, está evangelho. Mas é interessante você guardar assim, a sua etimologia, o seu significado, o que Jesus Cristo estava mandando você fazer. É pregar o evangelho. Porque uma coisa é você ir pregar o evangelho, ok? Uma coisa é você ir pregar boas novas. Ou pelo menos você, obviamente que os dois são a mesma coisa, mas eu quero que você chegue a esse entendimento. Quando você tem essa ideia, isso vai te trazer um impacto sobre a sua ida. Lembre-se de uma coisa, eu estou pregando boas novas. Eu estou pregando boas novas de salvação. Eu estou pregando boas novas de libertação. Que boas novas são essas? São as boas novas que Jesus Cristo mandou que fosse pregado no mundo. Que boas novas foi essa? Que Jesus Cristo mandou você ir de encontro às pessoas. Sabe? É uma boa nova, boas novas, é boas novas de salvação. É boas novas que você... Gente, quem não gosta de receber boa notícia? Imagina você quando recebe um telefonema na sua casa, né? Aí alguém manda dizer, ó, tem boas notícias para você. Nossa, você já fica como, né? Eu quero escutar essa boas novas, eu quero ouvir essas boas novas, né? Então, imagina você anunciar o evangelho, eu tenho boas novas para você. Aí se você já começa a evangelizar e dizer assim, olha, eu tenho boas novas para você. Imagina o impacto que isso vai trazer na hora que você está evangelizando, né? As pessoas vão, ó, calma aí, boas novas, eu quero ouvir. O que você tem para me falar? Tenho boas notícias para vocês. Então, boas notícias. Você não está lá para agredir a pessoa verbalmente. Você não está lá para dizer palavras que vai ferir ninguém. Você não vai estar... Gente, você vai estar lá para pregar o evangelho, transmitir as boas novas. E tem o evangelho, dentro das escrituras, tem milhares de boas novas que você tem que transmitir essas pessoas. E muitas vezes, dentro dos ensinamentos, dentro das boas novas, dentro dos evangelhos, tem diversas palavras, diversas mensagens que nós estudamos, que nós lemos, né, nas escrituras. Para quê? O que nós estamos lendo? As boas novas. E para quê? Para que quando nós formos pregar o evangelho, Deus, o Espírito Santo de Deus venha nos lembrar, venha colocar em nós as boas novas, palavras de boas novas, e realmente aquele coração ali precisa ouvir. Porque quando nós pregamos a boa nova, como cristão, entendemos que nós estamos exercendo um trabalho espiritual e que o Espírito Santo de Deus ele está conosco para, juntamente conosco, nos ajudar nessa transmissão, obviamente, das boas novas. Claro, não há como pregar o Evangelho, transmitir as boas novas sem a Trindade presente. Não há como pregar o Evangelho, transmitir a palavra de Deus sem o Espírito Santo de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 15 de João, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Primeiro, Jesus Cristo não quer que você faça sozinho. Jesus Cristo faz questão de estar presente no ato evangelístico. E sem ele, nada pode fazer. Não há salvação, não há libertação, não há cura, não há milagre. Não há como nós falarmos ao coração do homem sem a devida iluminação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, a verdadeira adoração é o tipo da nossa lição. Você vê que na semana passada, também através de uma conversa particular de Jesus com Nicodemos, Nicodemos compareceu diante de Jesus, foi à casa de Jesus ou se aproximou de Jesus, foi aonde Jesus Cristo estava, na parte da noite. E quando chegou quando Nicodemos, naquele diálogo de Jesus, do Senhor Jesus com Nicodemos, Nicodemos ali recebeu as boas novas do Evangelho. Ele foi contemplado. O Senhor Jesus, ele trouxe boas novas para Nicodemos, ok? Então trouxe palavras novas, e engraçado que é novas mesmo, é novo mesmo, é tudo novo. E esses ensinos novos começaram a impactar as pessoas, né? Como assim? O que isso quer dizer? E tal. Começou aquela coisa assim de o pessoal ficar realmente assim impactado, maravilhado com essas boas novas. Quando Jesus Cristo, por exemplo, chega para Nicodemos e diz para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos ficou impactado com aquilo. Como assim nascer de novo? Para herdar a vida eterna eu preciso nascer de novo? Como que uma pessoa vai nascer de novo, né? Jesus Cristo estava falando de um plano espiritual, ok? Jesus Cristo estava falando de um novo nascimento que ocorreria através da água e através do Espírito Santo de Deus. Aí ele diz para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito
não pode herdar o reino dos céus, ok? Não terá a vida eterna. Aí Nicodemos ficou impactado, como pode, né, um homem nascer de novo? Então Jesus Cristo falou, explicou que tem que nascer da água e tem que ser nascer do Espírito. Isso vai dizer, né, o batismo em água, a uma nova vida, um pacto, uma aliança. E como eu falei na lição passada, não estou dizendo que o batismo em água não é uma questão de dar banho em ninguém, gente. Não é dar banho. É realmente um pacto, uma aliança, algo feito também na esfera física que compreende a esfera espiritual, ok? Então você está fazendo um pacto e você está fazendo uma aliança diante de Deus. E muitas pessoas acham que é um mero simples, que é uma atitude simples, que não é, sabe, que não, isso aí não é nada, gente. Você tem uma ideia, há muitos anos atrás, na época que eu era novo convertido ainda, na época que eu me converti, eu fiz uma promessa a Deus, eu fiz uma aliança com Deus. Para você ver, as palavras que saem da nossa boca é a aliança que nós fazemos. Imagina tu batismo em água. Eu fiz uma aliança com Deus, eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu não vou fazer isso e isso. Falei para Deus que não ia fazer, só que passou-se um tempo, muito tempo depois, eu cometi aquele erro e eu falei para Deus que não ia fazer. Gente, eu tive um sonho, na mesma noite, eu tive um sonho. Eu era um dos líderes de jovens, e Deus me mostrava um degrau e eu caindo do degrau, descendo um degrau. E de fato, realmente, consequentemente, eu fui retirado da liderança. Então, o que acontece? A gente fala, nossa, não, mas gente, o batismo é um ato especial. Tanto que Deus falou assim, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é errado, super errado, as pessoas que batizam, as pessoas que falam, que levam as pessoas para o batismo imediatamente após a conversão. Mas vamos lá, nesse caso aqui, nós temos hoje aqui no caso, o nosso texto, a nossa lição de hoje, é sobre a verdadeira adoração. E eu, pensando aqui no Nicodemos, falei sobre Nicodemos porque nós estamos agora, Nicodemos é um líder, é uma pessoa de nome, uma pessoa de autoridade no estado de Israel. Ele era um príncipe, ok? Está dizendo aqui que ele é o texto do capítulo 3, no caso de João, tá falando, diz ali o texto que ele era um príncipe, ok? Uma pessoa de renome, uma pessoa que tinha uma liderança, uma pessoa que tinha respeito dentro da sociedade. Ele procurou Jesus. Era uma pessoa, um judeu, um israelita, da seita dos fariseus. Ok. Agora Jesus Cristo aqui nessa questão, quando ele vai trazer esse desenrolar, esse desdobramento aqui da verdadeira adoração, ele agora se compara, agora ele vai ao encontro, né, enquanto Nicodemos, né, observa só o contraste, Nicodemos, um líder, um mestre, um israelita, foi de encontro a Jesus. E Jesus transmitiu as boas novas para Nicodemos, na parte da noite. Agora, aqui nessa lição, nós observaremos que será ao contrário. Jesus Cristo, ele vai de encontro, né, a uma pessoa, e essa pessoa não é um homem, é uma mulher. E essa pessoa não é uma pessoa de autoridade, não é uma pessoa, como se diz assim, de uma pessoa religiosa, ou de religiosa no caso de respeito, como Nicodemos. Era uma pessoa que, como diz o texto sagrado, né, que estava num casamento ilícito, ok? E ela estava buscando água no poço antigo, o poço de Jacó. Então Jesus Cristo, ele vai de encontro a essa pessoa que é totalmente um contraste, totalmente a pessoa que ele atendeu. Isso é muito importante, porque naquele período as mulheres eram, como nós sabemos, né, uma sociedade patriarcal muito forte, onde as mulheres, elas estavam talvez não só em segundo plano, mas estavam em último plano, onde as mulheres, elas não tinham o mesmo mérito, o mesmo valor de um homem dentro daquela sociedade. E aí, mas diz o TRI, além outras situações culturais também, que é importante falar aqui, é sobre a discriminação, né, que havia entre os judeus, os israelitas, com os samaritanos, ok? Então havia esse distanciamento, havia essa rejeição por parte dos israelitas acerca dos samaritanos. E Jesus Cristo, ele se aproxima, né? Os judeus se procuravam se distanciar, né? E Jesus Cristo se aproxima dos samaritanos, Jesus Cristo se aproxima daquela aldeia, Jesus Cristo se aproxima de uma mulher samaritana, e Jesus Cristo ali, ele dialoga, né, conversa com aquela mulher. E aquela mulher, se você for olhar o texto, ela fica impactada com a atenção que Jesus Cristo ele estava dando para ela. E os dois ali começam a dialogar. Jesus Cristo, primeiro, no caso ali, faz até algumas revelações muito profundas acerca daquela mulher, né, porque ela tinha um marido, e Jesus Cristo pergunta para ela, né, sobre o esposo dela e o seu esposo, né, e ela vai falar que ela não tem marido. E Jesus Cristo fala para ela, realmente, disseste bem, porque você já tivesse 4 ou 5, o que você tem não é teu. Então Jesus Cristo foi muito profundo em suas palavras, ok? Muito profundo em suas palavras,
tocou o coração daquela mulher e ele fez revelações profundas acerca daquela mulher. Depois que Deus revelou a sua situação, né, de relacionamento com aquele homem que ela estava envolvida, Jesus Cristo fala o seguinte, que ela demonstra, melhor, ela começa a reconhecer que Jesus Cristo, ele era um profeta. Ok? Jesus Cristo era um profeta. Beleza, da parte de Deus. E ela fala, enquanto Jesus Cristo estava falando com ela e tal, e ela fala assim, quando o Messias vier, ele vai nos revelar tudo isso. E ele fala para aquela mulher, sou eu que falo contigo. Você vê que uma conversa amorosa, uma conversa pessoal, uma conversa, sabe? E Jesus Cristo fez questão, né, de se apresentar para uma samaritana, porque você percebe que até mesmo os samaritanos, embora eles não tivessem, talvez, não se dasse com os israelitas, a gente não sabe como era essa situação deles lá na terra de Israel, se eles podiam frequentar o templo de Jerusalém, não se sabe, mas a gente sabe que eles adoravam, eles eram, no caso, dentro do contexto religioso, judeus, no sentido de religião, porque o judaísmo, no caso, se tornou uma religião, e aqueles no caso, aqueles que serviam a Deus, passou a ser chamado de judeu. Então, religiosamente, no sentido religioso, os samaritanos também, é importante entender isso aqui, que os samaritanos, eles eram religiosos. Eles serviam ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Só que eles estavam esperando, tanto que eles estavam esperando esperando o Messias. E eles entendiam que o Messias não ia discriminar eles, entendiam que o Messias, né, de certa forma, apesar da discriminação dos israelitas, eles entendiam como eles eram judeus também na fé, que na religião o Messias também iria, no caso, estar com eles, contemplar, ensinar. Tanto que eles vão falar o seguinte, que a mulher fala, olha, eu sei que quando o Messias vier, ele nos ensinará todas essas coisas. Okay? Então aí Jesus Cristo responde, eu que falo contigo. Então o que eles estavam esperando, de fato aconteceu. O Messias veio para explicar todas as coisas. O Messias veio e compareceu. Eles esperavam que não seriam discriminados pelos Messias. E verdadeiramente eles não foram discriminados pelo Messias. Okay? O Messias recebeu aí ou melhor, não digo nem recebeu, né? O Messias ele foi ao encontro realmente dos samaritanos. E apresentou-se diretamente para essa mulher, dizendo, né, eu sou o Messias. Tá? E aí a mulher, ela queria saber algo que estava dentro, profundamente, né, enraizado dentro do seu coração, era saber quando, em que lugar em que se devia adorar. Havia essa, como é que se diz, essa incógnita, essa pergunta dentro no caso, dessa questão teológica, dentro da sociedade ali do povo samaritano. Então ela diz, olha, os nossos pais dizem que é nesse lugar, que é nesse monte que nós devemos adorar. Mas os judeus falam que é no templo. E aí? Onde que se deve adorar? Então, esse lugar, esse monte que ela se refere, é o Monte Gerizim. Os irmãos lembram, se eu não estou enganado, no capítulo 28 de Deuteronômio, onde ali naquele monte, Deus ele começa a transmitir as bênçãos, palavras de bênçãos para aquelas pessoas que seguissem, né, a sua palavra, seguissem o pacto, seguissem a aliança, aquilo que estava descrito ali no Torá, na lei de Moisés, ok? Então, esse monte ali era os montes que eles foram ensinados que deveriam adorar. Só que os judeus diziam, não, você deve adorar em Jerusalém. Lembrando que era obrigado, se eu não estou enganado, 3 ou 4 vezes por ano, todos os judeus de todo Israel ir ao templo para fazer uma cerimônia ali a Deus, adorar a Deus ali todos juntos. Ok? Deus tirou o povo de Israel do Egito. Deus, quando ele tirou o povo de Israel do Egito, ainda não era povo israelita, assim, o nome eles eram chamados de hebreus. E eles vão para o deserto para celebrar uma festa ao Senhor. E foi prometido que eles entrariam ali na terra prometida. Só que ali dentro, ali ainda no deserto, Deus, através do ministério de Moisés, ele dá para o povo de Israel a Torá. Ok? Ele dá a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E dentro dessa aliança que Deus deu para o povo de Israel, Deus estabeleceu que estabeleceu ali o templo de Jerusalém. Lembrando o seguinte, gente, como se diz, o tabernáculo, ele foi criado, que era o lugar de adoração a Deus, ele foi criado primeiramente ainda no deserto, na terra do deserto, quando eles estavam ainda na terra da peregrinação. Porque quando eles atravessam ali através de Josué, pelo ministério de Josué, eles atravessam o Mar Vermelho, ou melhor, desculpa, eles atravessam ali o Rio Jordão, eles entram na terra de Canaã, e
continua ali o tabernáculo sendo usado como lugar de adoração. Quando eles entram na terra de Canaã, depois a tribo se espalha para por todo aquele território de Canaã. Depois Deus deixou um decreto, se eu não estou enganado, 3 ou 4 festividades, se eu não estou enganado, acho que foi 3 festas anuais, em que todo o povo deveria se reunir, ok? Todos os povos deveriam ir a Jerusalém para adorar a Deus no templo de Jerusalém, ok? Então, qual era essa festividade? Era o dia de Yom Kippur, era o dia também o dia de Páscoa, né? E outro dia que eu não estou lembrado agora, mas são esses dias que o povo de Israel, todo o território de Israel, todas as tribos teriam que migrar lá para celebrar essa data. Até que a Páscoa era uma data muito importante, um feriado nacional. Isso foi instituído pelo próprio Deus no capítulo 12 de Êxodo. O povo ainda não havia nem sido liberto, ainda mais Deus estava nesse planejada libertação. Deus ele já instituiu a Páscoa antes mesmo que acontecesse a retirada do povo de Israel, ok? Então Deus já deixou isso aí pré-escrito. Então eles se encontravam todo ano, 2 a 3 vezes, 3 a 4 vezes no ano, para adorar em Jerusalém. Então havia essa dúvida, e agora, onde é que eu tenho que adorar? Então lembrando que o templo, você, naquele período, você não ia todos os dias ao templo, ok? Você não era obrigado a ir todos os dias ao templo, ok? Para adorar a Deus. Então existia, por exemplo, era 3 vezes no ano em que se ia ao templo para adorar. Hoje nós temos as igrejas evangélicas, que geralmente os cultos, né, que chamamos cultos de louvor e adoração a Deus, eles acontecem pelo menos de 2, normalmente 3 vezes na semana. E os encontros aí, tem semanas que pode até expandir para mais, 5 dias, 6 dias, às vezes até 4, 5, 6 dias, dependendo, né, principalmente quando é momento de atividade. Mas os nossos encontros hoje na igreja, contemplando ainda a escola bíblica, no caso dominical, vai em torno pelo menos de umas 4 vezes por semana, ok? Então, mas naquele período não era assim, né? Naquele período não era assim. O pessoal se encontrava no monte para adorar, melhor, no templo para adorar Jerusalém 3 vezes, 3 a 4 vezes ao ano. Nesse caso aí, no caso do povo de Samaria, nós não sabemos qual era a sua intensidade, qual era o período que eles iam para o templo. Nós não sabemos se eles seguiam ou se eles tinham essa permissão, né, talvez tivesse, não sei, talvez tivesse toda a liberdade, talvez eles fossem. Eu, sinceramente, não tenho noção essa ideia. Mas por quê? Porque eles foram ensinados que aquele monte, o Monte Gerizim, era o local de adoração, ok? Então isso aí eles foram ensinados. Acredito que desde aquela época, né, da antiguidade, começou lá com Jeroboão. Primeiramente Jeroboão ele faz faz um boi, né, um animal, uma figura, aí uma imagem, e estabelece aquela imagem dizendo que é o Deus de Israel, quando houve a divisão do reino, e bota o povo para adorar, dizendo que eles não precisavam ir para Jerusalém. Então você vê que isso trouxe impacto até aquele período, porque desde Jesus, porque desde aquele período que eles não iam até Jerusalém. Hoje a gente sabe que o monte, no caso de, ou melhor, que Jerusalém, o templo de Jerusalém, ele foi destruído em 70 depois de Cristo. Então até que parou mesmo, né, aquela questão de você ir até Jerusalém 3 vezes ao ano para se lamentar. Hoje o que se vê ali em Jerusalém são os muros, né, os muros, mas o templo mesmo ele foi completamente destruído pelos romanos, algo que foi profetizado lá no capítulo 24 de Mateus, onde o próprio Jesus Cristo ele demonstra ali, ele ensina, ele diz, ele profetiza que aquele trono ele seria demolido, totalmente destruído, né? Quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Senhor Jesus, mas que nós que templo lindo e tal, lembrando que esse templo tinha sido reformado por Herodes o Grande, está uma maravilha, que templo lindo, que coisa maravilhosa. Jesus Cristo fala, não ficará, tá vendo esse templo, não ficará pedra sobre pedra. E de fato isso veio acontecer no ano 64 de Jerusalém, antes de 64 depois de Cristo. Os zelotes fecharam todo o templo, ok? Era uma seita também, assim como os fariseus, só que os zelotes, já está falando, eles eram mais zelosos, eles, para você ter uma ideia, eles não se deitavam, né, nem se aproximavam de mulher para ficarem puros. E aí eles fecharam, fizeram uma rebelião contra o Império Romano, fecharam toda a cidade. E aí eles tentaram, e aí eles se rebelaram, não queriam mais pagar impostos, não queriam, estavam se sentindo, né, diminuídos, subjugados ao Império Romano e não queriam continuar mais nisso, não é isso?
e acreditavam que poderiam ter a vitória se eles fizessem essa rebelião. Óbvio que eles acreditavam na vitória, né? Mas até, por exemplo, a exemplo da época dos Macabeus, né, que eles venceram também naquele período e antes de Cristo conseguiram, se eu não estou enganado, 2 séculos antes, depois de Cristo, né, ou quase 2 séculos antes, onde eles se rebelaram, os Macabeus, e conseguiram se libertar aí do império da época. Então, aqui Jesus Cristo já está sobre outro, o Templo de Jerusalém já está sobre outro império. Os zelotes dessa vez se rebelam, fecham toda a cidade de Jerusalém, cidade morada, fecham a porta da cidade de Jerusalém. Entretanto, e começa uma guerra aí que duram de 64 até o ano 70, que culmina com a entrada dos soldados romanos em Jerusalém. Realmente deu muito trabalho, mas os romanos conseguiram entrar e os dados demonstram, né, da época, o censo, é de que mais ou menos 500 mil pessoas morreram. E houve uma grande dispersação. As mulheres foram rasgadas na sua barriga, né, as mulheres grávidas, para retirar seus filhos. Então o templo acabou, o local de adoração acabou. Isso aí foi muito importante, porque isso aí estava, no caso, demonstrando que realmente, assim, que haveria chegado o final de que cumprindo-se, sabe, a palavra de Deus, porque Jesus Cristo ele responde para aquela mulher, né, para a mulher samaritana, e ele fala para aquela samaritana, olha, quando a mulher samaritana ela tem essa dúvida acerca da adoração, onde que nós devemos adorar, o Senhor Jesus, ele responde, né, aquela mulher, não haverá um tempo em que você haverá um tempo e o tempo é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas antes disso ele vai dizer, não é nesse lugar e nem em Jerusalém, mas haverá um tempo, e esse tempo chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não é aqui nem em Jerusalém. E o templo foi destruído. Você entende? Você entende que isso, sabe, foi algo proposital? Você entende que, com todo respeito aos judeus, mas você entende que essa destruição do templo foi uma provisão divina? Que não somente Jesus Cristo falou sobre isso 2 vezes, pelo menos, né? Quando ele fala para essa mulher, quando ele fala para a mulher samaritana, chegará um tempo que nem aqui e nem em Jerusalém adorarás. E o tempo é que porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí já estava falando que não era da vontade de Deus que desse continuidade a essa adoração do templo. É isso? Já estávamos vendo aí o final da adoração do templo, o fim da adoração do templo. Ok? O fim da adoração do templo. Aí Jesus Cristo vai falar no capítulo 24 de Mateus, em que não, sobre o templo, vai dizer, não ficará pedra sobre pedra, e o templo foi destruído. Então, tipo, não existe coincidência. O que Deus falou está falado, o que ele escreveu está escrito, é dito, é isso aí, não tem como escapar. Ok? Não adianta ficar contando historinha, é a verdade. O templo se acabou, já estava tudo previsto, porque não é no templo de Jerusalém, não é no templo, não é no Monte de Gerizim, ok? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Essa é a vontade de Deus. Agora nós vamos para o entendimento, né, de compreender o que significa, no caso, essa adoração em espírito e em verdade. Para o significado da adoração, o que significaria essa questão da verdadeira adoração? Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e também em verdade. Nós vemos que, no caso, a obra, como Jesus Cristo falou lá por meio de Nicodemos, para você poder dar a vida eterna, você precisa nascer de novo. E eu acredito que esse nascer de novo, você nascer de novo, isso faz de você um verdadeiro adorador. Agora, esse nascer de novo, de verdade, ok? Não é essa entrega apenas de você, da pessoa, ela se entregar a Deus, se converter ao Evangelho, não. Verdadeiro adorador. Aquele que nasce de novo, tá? Aquele que nasce por meio da palavra, aquele que nasce por meio do Espírito, aquele que nasce por meio, no caso do batismo em água, ok?
Então, essas pessoas que nascem de novo, certamente essa questão da verdadeira adoração, ela está ou ela é intrínseca ao nascer de novo. E isso nós vemos no capítulo 3 de João. Então, quando a pessoa ela nasce de novo, o que, que Deus está fazendo dessa pessoa? Um verdadeiro adorador. Então, uma pessoa que realmente adore a Deus em espírito e em verdade. Não precisa, a gente querer trazer coisas, nossa, querer ir lá na profundidade, não sei das quantas lá. Gente, o verdadeiro adorador. Por que que isso tá? O que que estava acontecendo? O que significa o verdadeiro? Você vê que o que estava acontecendo dentro da realidade do contexto judaico. Eram pessoas que viviam na superficialidade. Eram pessoas que não tinham uma aliança real e verdadeira com Deus. Era uma pessoa que não, que era, como você vai ver lá, no capítulo 6 de Mateus, onde você vai observar, que Jesus Cristo chama ali os fariseus de hipócritas. Jesus Cristo já começa naquele capítulo, sabe, inicial, chamando os fariseus de hipócritas. Porque eles eram, que eram hipócritas? Eram pessoas superficiais. Eram pessoas hipócritas, na sua etimologia, significa artistas, ok, gente? Não tem a mesma conotação da que a gente temos hoje, ou seja, não tem esse sentido que nós temos hoje, ou a profundidade que nós temos hoje dessa palavra, ok? Hipócrita, naquele período, hipócrita significa atores, ou seja, eram aqueles, Jesus estava chamando aquelas pessoas, aqueles religiosos daquela época, de atores. O que são atores? Atores são pessoas que representam papéis. Então, dentro daquela sociedade, as pessoas, muitas pessoas, talvez quem sabe a sua maioria, assim como os líderes religiosos, a exemplo dos fariseus, eles eram pessoas que eram atores, ou seja, eles estavam representando o papel, eles estavam representando algo que ele queria demonstrar para a sociedade, o que eles não eram de verdade. Então ali, eles, por exemplo, eles davam esmola, mas eles faziam questão de dar esmola e que de uma hora, se eles não dessem uma esmola, eles dariam esmola sem ter alguém ali para ver. Eles davam uma esmola demonstrando ali abertamente, tocando buzina para que todo mundo visse que eles estavam dando esmola. Eles, em vez de orar, eles não iam orar tipo sozinho, sabe, no seu quarto, como Jesus Cristo ensinou. Eles faziam questão de orar nas praças, bem alto, sabe? Então, tudo que essas pessoas faziam, elas faziam superficialmente. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que verdadeiramente eles iam fazer, ia chegar um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí a gente está falando de uma aliança sincera, de uma aliança íntegra, de uma aliança pessoal, estamos falando de um novo nascimento, onde você realmente vai viver para Deus. O que você mesmo, o que você fizer para outras pessoas, para o seu semelhante, que você fizer para Deus, é entre você e Deus. É uma aliança perfeita, sabe? Essa é a verdadeira adoração, é aquilo que você faz do seu mais, você serve a Deus de verdade, você tem um elo pessoal com Deus. E tudo que você faz a Deus, sabe? Você faz realmente para Deus e não pensando em agradar o homem, não pensando em fazer porque está escrito, não pensando em fazer ou fazendo porque é uma obrigação religiosa, não. Quando você for, o que que era, na verdade, para a gente entender mais ainda essa questão da verdadeira adoração? O que significa adorar? Então, adorar dentro de um contexto. Adorar, na sua etimologia, significa se prostrar. Tu já viu no Oriente Médio, as pessoas elas se dobram diante de Deus, elas se curvam diante de Deus, elas, assim como se curvavam diante dos reis, elas se curvavam diante da majestade santa. Essa palavra, adorar, significa isso, literalmente, na sua palavra literal, porque tem o sentido literal, né? Tem o seu significado literal e tem o sentido da palavra.
o seu significado literal era se dobrar, se prostrar diante de Deus, ou diante de alguma coisa, né? Adorar significava isso. Então, por exemplo, existia um rei e eu podia me prostrar diante do rei, ok? Eu podia me prostrar diante do rei. Então, significava o quê? Que eu dobrar, significava que eu adorava, que eu estava me prostrando ali diante de Deus, diante do rei, eu estava adorando diante do rei, ok? Então, esse é o sentido, ok? Literalmente, se prostrar. Então, as pessoas ali, só que esse sentido de se prostrar, por exemplo, existiam pessoas ali que se prostravam diante do rei, vamos dizer assim, com uma má vontade, não porque queria, às vezes com raiva, com ira, às vezes querendo com a sua vontade, na verdade, de matar, às vezes até mesmo de matar, de estagnar, de destruir com o rei. Assim também diante de Deus. Existiam muitas situações das pessoas que se prostravam diante de Deus, se curvavam diante de Deus, mas não de coração. Com coração, com raiva do seu irmão, com raiva, às vezes até com raiva do próprio Deus, indignado, magoado, ferido, sabe? Com várias situações dentro do seu coração e se prostrava muitas vezes ali forçado. Ok, ou seja, aí Deus está mostrando, essa não é a verdadeira adoração. O sentido dessa questão de você se dobrar diante dele é se dobrar de verdade, não só dobrar o seu corpo físico, mas também o seu coração. Imagina o seguinte, existe um rei e a pessoa está ali diante de um rei, digamos de um rei justo, de um rei amável. Aí a pessoa está diante daquele rei ali. Aquele rei tá parecendo uma pessoa humilde, aquela coisa toda, como o rei gostaria que fosse realmente ali, né, com pena daquela pessoa, querendo que de fato aquela pessoa estivesse ali dobrada com seus joelhos, né, o reverenciando de verdade e tal, o rei. Mas na verdade aquela pessoa estava com ódio no coração, muitas vezes é maligna, maléfica, querendo até prejudicar o rei. E muitas pessoas assim, agora nós imaginamos Deus agora, as pessoas se prostrando diante de todo Israel, aquele povo todo israelita se prostrando ali diante de Deus, que isso acontecia no dia da adoração, no dia do encontro, né, do feriado nacional, que era o dia de Páscoa, né, o Yom Kippur, de Yom Kippur, e as pessoas se prostrassem ali diante de Deus, mas não de verdade, não de coração, por religiosidade, por obrigação, sabe? Então, quando a gente fala dessa questão da verdadeira adoração, muitas vezes a gente leva para aquele momento do culto, né, e tal. Né? Gente, é profundo, é muito mais, vai para além do templo. Por isso que Jesus Cristo, quando vai falar, dizer que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque adorar a Deus agora, a partir do Senhor Jesus Cristo, iria se cumprir o que sempre esteve dentro do coração de Deus, que é uma adoração integral. Não é um período que você vai se dobra diante de Deus ali e depois continua pecando. E depois continua fazendo coisas que não agradam a Deus. Não é uma questão de você ir ali, que acontecia naquele tempo, a pessoa dobrar ali os seus joelhos, mas depois sair dali e falar mal dos outros, depois sair dali cometer vários tipos de erros, sabe, na sua família, na área financeira, contra o seu próprio corpo. Não, a verdadeira adoração ela continua, ela é contínua, melhor dizendo. Ela é 100%, todas as horas, a todos os momentos, através dos nossos atos, através das nossas atitudes. Não é só no templo. A adoração, o templo de Jerusalém, ele foi destruído em 70 depois de Cristo. Mas por quê? Porque havia dentro do coração de Deus que nós, né, que os seus filhos, eles fossem o templo. Nós somos o templo. Diz as Escrituras Sagradas, por meio do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vai demonstrar que nós somos feitos templo do Espírito Santo de Deus. E é interessante que eu falei da destruição do templo de Jerusalém, né, que foi causada pelos romanos. E veja que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês sois templo do Espírito Santo. E quem destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, nós somos o templo. Deus destruiu o templo porque nós somos o templo. Nós somos o templo. O templo da verdadeira adoração.
Haverá um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando eu me torno templo do Espírito Santo de verdade, quando eu me torno templo de Deus, eu me torno realmente um adorador em espírito e em verdade. Eu não vivo a palavra por causa de A ou de B. Eu não cumpro para demonstrar às pessoas, não. A palavra é intrínseca, já faz parte de mim. Eu a vivencio naturalmente ou espiritualmente, porque já faz parte da minha vida, já faz parte do meu ser. Eu e Deus nos tornamos uma só pessoa, sabe? Somos um, todos nós, essa comunidade, esse evangelho, sabe? Nós somos os cristãos, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ok? Entendido aí? Acredito que ficou bastante claro essa questão do templo. Você está na escola, você é templo. Você está no seu lar com a sua esposa, você é templo. Você está na rua andando, lá vai o templo de Deus. Você está dirigindo um carro, você é templo. Aonde você estiver, você, com essa ideia de que você é templo, você vai sempre estar vigilante. O templo está pronto para adorar, o templo está pronto para receber os pecadores, o templo está pronto para sempre trazer uma palavra de libertação, de salvação, de cura, ok? Então, templo, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos os verdadeiros adoradores. Assim, não dá mais para continuar, porque senão a gente vai prolongar muito essa lição. Assim, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser, adquirir o meu livro, Casamento e Família, Restaurando o Projeto Original. Esse livro que eu escrevi, ele trata do projeto original de casamento e família. Eu tenho certeza que pode abençoar a sua casa, o seu casamento, a sua família. E se alguém vai casar, aproveite, dê esse livro de presente. Se alguém está namorando, dê esse livro de presente. Se alguém está noivo, dê esse livro de presente. Eu tenho certeza que a vida dessa pessoa vai ser muito abençoada e o casamento também. Assim, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e até mais.